Pode começar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso de especialização em parodontologia, tá? E ontem conversamos a tarde toda, né, na quinta-feira, conversamos sobre radiologia. Acho que tentei dar o recado melhor que eu pude, só que eu queria que você soubesse que essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma aula online. Então, para mim, é bem complicado, mas a gente consegue. O que mais importa é a vontade que a gente tem de transmitir para vocês o melhor que nós temos, o melhor de nós. Transmitir as aulas e tentar deixar vocês seguros que essa fase vai passar, que nós vamos conseguir reaver tudo isso. As aulas que a gente está tendo online, nós vamos ter no dia a dia com vocês, nesse período de 2 meses, 2 anos e meio que ainda vão suceder, certo? Vocês podem contar com a gente, contar conosco como amigos, como professores, e que estamos na mesma situação, mas sempre prontos a dar o melhor de nós, tá bom? Então tá, hoje nós vamos falar sobre biossegurança, tá? Biossegurança nessa época de pandemia, que a gente está bastante, essa época de pandemia, que nós estamos com bastante informações e direcionamentos diferenciados, mas a biossegurança é uma das principais coisas que a gente pode falar. Hoje, a biossegurança está em alta, hoje, por causa da situação do Covid. Mas nós vamos falar, vamos recapitular, tá? Um histórico da biossegurança e vamos tentar chegar nos dias atuais, tá bom? Então, meu nome é Jacira, vocês viram ontem, né? Ontem a aula eu tinha feito junto com meu colega, o Carlos Brandão, Dr. Carlos, que é radiologista. Essa aula hoje é sozinha. O que é a biossegurança? A biossegurança é uma disciplina que surgiu no século XX. Mas, tu vê, todo esse tempo a biossegurança, a disciplina só surgiu no século XX. É uma matéria que ela foi, na verdade, elaborada para ter um controle dos riscos, tá? E para diminuir os riscos que vinham de práticas de diferentes tecnologias, seja em laboratório ou aplicadas ao meio ambiente. A biossegurança, ela é regulada por um conjunto de leis. O fundamento básico da biossegurança é assegurar o avanço dos processos tecnológicos e proteger a saúde humana, animal e meio ambiente. A biossegurança, tá? Ela, em odontologia, a biossegurança compreende um conjunto de medidas empregadas com a finalidade de proteger a equipe, os pacientes e o meio ambiente, tá? Junto no ambiente clínico. Então, na verdade, tem que se proteger o paciente dentro do ambiente clínico, tá? Seja nas práticas ergonômicas, no exercício da profissão, práticas ergonômicas a nossa postura, a maneira da gente sentar, a maneira que a gente trabalha totalmente inclinada, ou vários hábitos de trabalho, tá? E essas práticas podem nos prejudicar a saúde. Os controles o controle dos riscos físicos e químicos. O que são riscos físicos? Químicos. Riscos físicos é o calor, as radiações ionizantes, não ionizantes, e os controles de riscos químicos são os próprios materiais que a gente manuseia, como hipoclorito, esteraldeído, mercúrio, na época que se fazia amálgama, mercúrio da liga de amálgama é extremamente prejudicial, né? E os princípios do controle de infecção. Então, ela, na verdade, a biossegurança na odontologia serve para isso, tá? Para nos proteger, um conjunto de normas para proteger a equipe e os pacientes do ambiente clínico, tá?
seja ligado às práticas ergonômicas, né? Controles riscos e físicos, e princípios de infecção, controles de infecção. Bom, agora, pessoal, eu vou dar um histórico rapidamente sobre a biossegurança. Um controle, assim, vamos começar a falar da história, tá? Alguma coisa mais antiga. Bom, Anthony von Leeuwenhoek descreveu entre 1773 e 1723, ele começou, no ano de 1700, ele começou a descrever a existência de formas microscópicas de vida, tá? Naquela época, foi a primeira pessoa que surgiu com esse assunto, tá? Esse Anthony von Leeuwenhoek. Só que não foi muito entendida essa técnica de que existiam formas de vida microscópicas. Em 1723, quase 200 anos depois, em 1860 e poucos, depois eu vou falar certo para vocês, veio o Pasteur e o Koch. Pasteur surgiu na França e o Robert Koch na Alemanha. Esses dois demonstraram que existiam micro-organismos que eram agentes etiológicos, ou seja, causavam as várias doenças que afetavam homens e mulheres, tá? Então, vamos voltar atrás, mais atrás, nós estávamos falando em 1700. Durante o período de 1347 a 1350, nesses 3 anos, ocorreu uma epidemia de peste bubônica, morte negra, na Europa. Essa peste bubônica, tá, na época, foi uma coisa horrível. Ela veio, assim, matou 25 milhões de pessoas, morreram dessa epidemia. Tá? Era na época, era por causa dos ratos, né? A gente eliminaram todos os gatos, não sei por qual motivo, e os ratos se proliferaram e tinham um micro-organismo que causou a peste bubônica. Tá? Então, morreram 25 milhões de pessoas naquela época. A influenza e suas complicações mataram cerca de 500 mil americanos e 21 milhões de pessoas no mundo inteiro. 3 vezes o número de mortos na Primeira Guerra Mundial. Está entre 1917 e 1919. Em 2 anos, morreram 21 milhões de pessoas de influenza. Quer dizer que a lógica, quando as pessoas dizem, mas o Covid não proporcionalmente mata menos pessoas do que essas doenças que eu estou falando agora. Mas não é isso, é que o Covid é outra coisa. A letalidade dele, na verdade, a velocidade com que ele se propaga e a forma de resistência dele é diferente. Pode matar menos pessoas, mas ele é muito, muito, muito nocivo, tá? Bom, depois nós vamos falar mais detalhadamente sobre o Covid. Nos últimos 150 anos, os avanços tecnológicos e a dedicação de vários pesquisadores, tá, possibilitaram o crescimento e o conhecimento com relação à transmissão, progressão, prevenção e tratamento das doenças. Tá? Então, quer dizer que nos últimos 150 anos começou a existir pessoas se preocupando muito em cuidar com a transmissão das doenças, com o progresso e prevenindo essas doenças. Bom, esse Ignaz Philipp, em 1846, quase 200 anos depois, 100 e poucos anos depois os primeiros sinais de vida microscópica, esse cara, ele era um médico, tá? Ele verificou que na clínica de obstetrícia do Hospital de Viena, na Áustria, existia o que chamava, na época, de febre puerperal. Febre puerperal era uma doença que era acometida pelas parturientes. As mulheres grávidas, elas tinham essa febre puerperal. De 10 a 30% das mulheres morriam, tá? E depois de terem esse filho, depois do parto. Por quê? Ele começou a perceber, o Inácio, tá?
que existia uma infecção transmitida de uma mulher para outra, pelas mãos das parturientes e dos médicos, das parteiras, na verdade, não parturientes, desculpa, das mãos dos médicos e das parteiras. Ele começou a ver que, claro, tinha um, ia lá, fazia o parto no outro, ia lá, fazia o parto no outro, claro que tinha uma infecção, as mulheres tinham febre altíssima e 30% delas morriam. Aí ele começou a convencer os seus colegas que tinha que lavar as mãos com solução cloradas. Lavar a mão antes do atendimento era fundamental para a prevenção da doença. Lavar as mãos com solução clorada. Ou seja, colocava fenol, tá? Depois eu vou falar para você sobre as propriedades do fenol. Então, esse cara, ele começou a dizer para os colegas deles, e para as parteiras, que devia lavar as mãos antes de fazer o parto de uma mulher para outra. Isso em 1864. Em 1860, esse Joseph Lister, ele pesquisava uma maneira de manter as incisões cirúrgicas livres de contaminação, uma vez que as mortes por infecção cirúrgica fazia uma cirurgia, a pessoa morria de infecção. Por quê? Ele começou a pesquisar, tá? Em 1860 ele começou a pesquisar. Em 1864, ele constatou que 45% dos pacientes morriam de infecção após a incisão cirúrgica. Ele começou a fazer o quê? Embeber compressas, né, cirúrgicas em uma solução diluída em ácido carbólico, que é o fenol, tá? E borrifava a sala com fenol. Por quê? Porque ele borrifando a sala com fenol, ficava um ambiente mais limpo. E colocando o fenol na compressa e comprimindo a ferida, na verdade, a incisão ele comprimia com compressa embebida em fenol, diminuía bastante o índice de infecções. Isso em 64. O Florence Nightingale, em 1863, reduziu a incidência de infecção hospitalar com medidas de higiene e limpeza, tá? Então, esse rapaz, em 1863, ele diminuiu bastante a incidência limpando o chão, limpando paredes, com água e sabão. Em 1864, Pasteur, ele derrubou a teoria da geração espontânea e desenvolveu a técnica da pasteurização. Eles falam que o Pasteur é o pai da microbiologia. Por quê? Porque antes existia a teoria da geração espontânea. Vinhos simplesmente se geravam do nada e acabavam provocando uma doença. Não, ele conseguiu fazer o fenômeno da pasteurização. A técnica, ele começou a pasteurizar aquele sifão com um tubo, assim, uma forma de cisne, sabe? Tinha um bico em forma de cisne. Ele o colocava ali e fazia a pasteurização e via que as bactérias ficavam ali, entendeu? Então, ele viu que realmente existia microbactérias que causavam as doenças, tá? Isso foi em 1864. Gustav Nelber, em 1865, preconizou o uso de avental cirúrgico. Então, vocês estão vendo que já está melhorando a situação. Em 1865, ele preconizou o uso de avental cirúrgico. E depois de quase 10 anos que o Pasteur derrubou a teoria da geração espontânea, criando o fenômeno da pasteurização, veio o Koch, tá? E ele descreveu o postulado de Koch, né? Demonstrando pela primeira vez que uma doença infecciosa específica é causada por um micro-organismo específico, ou seja, o bacilo de Koch era o causador da tuberculose. Bom, por falar nisso, a tuberculose hoje, tá? O que acontece hoje quando a pessoa tem, logo que, depois eu vou falar sobre as doenças mais
comuns não digo, mas mais evidentes, que estão em evidência, porque a maioria dos pacientes que têm AIDS, 3% dos pacientes que têm AIDS, três pacientes que têm AIDS, um que desenvolve a doença, um morre de tuberculose. A cada 3 pacientes, um morre de tuberculose. Por quê? A imunidade da pessoa está lá embaixo. Quando está com a doença instalada, não com o vírus, com a doença. Depois eu vou falar sobre isso. Bom, então falamos do COC, né? Depois de 1886, 10 anos depois, então já estamos falando de 10 anos após o COC, descobriu o bacilo da tuberculose. Então, o Bergman, em 1886, introduziu o processo de esterilização pelo calor úmido, enquanto que Stuart Halsted começou a preconizar o uso de luvas cirúrgicas, em 1886. Então, o calor úmido, tá? Não era a estufa, o calor úmido era ferver. Isso que eles faziam. Eles colocavam os instrumentais, que eles, durante a cirurgia, ferviam ele, calor úmido, porque se acreditava que as bactérias saíam. Então, gente, não muito longe. O meu pai, por exemplo, ele era bioquímico, tá? Eu me lembro que ele inventava as fórmulas, tinha uma farmácia de manipulação, dava aula na Federal de Bioquímica, mas naquela época, imagina, 50 anos atrás, né, eles tinham na farmácia, existia o esterilizador, mais uns 55 anos atrás, que era uma caixa de inox com uma resistência e ligava na tomada. Aí colocava as seringas, que hoje existem seringas descartáveis, antes era só de vidro que tinha, com as agulhas, e fervia aquilo ali, e aplicava injeção nos pacientes. Colocava no esterilizador e aplicava injeção nos pacientes. Gente, ninguém morreu disso naquela época. Só que muitos adquiriram muitas outras doenças, como a hepatite C, que hoje é uma doença. Hepatite C é causada. Naquela época a pessoa morria de câncer. Câncer de fígado, porque era hepatite C. Entendeu? O vírus da hepatite C, que depois de muitos anos foi descoberto. Porque tu introduzia a agulha só fervendo. Não existia agulhas descartáveis naquela época, né? Então, e não muito longe, não. Na faculdade, quando eu comecei a faculdade, logo no início, as agulhas eram assim, colocava na estufa ou no Germe-Kill, que era o esterilizante químico, na verdade, que não é nada, mas tu tinha agulha com intermediário, não existia agulha descartável. Depois que, claro, na faculdade mesmo eu já trabalhei com agulha descartável, mas quando eu entrei ainda tinha esse tipo de procedimento. Calor úmido, claro que não tinha calor úmido, porque existia estufa, mas aqui onde ele fala de 1886 era ferver, tá? Então, quer dizer que o uso de luvas foi introduzido em 1886. Bom, voltando mais ainda adiante agora. A odontologia teve perdas devido a infecções antes do século XX, que nós estávamos no século XX, agora nós vamos para antes do século XX, tá? Na antiguidade e na Idade Média, pessoas morreram em decorrência de uma extração de dentes, sendo que as extrações eram realizadas pelos praticantes de medicina e eram temidas pelos povos antigos. Então, naquela época, extrair um dente era considerado uma cirurgia de alto risco, um procedimento de alto risco, tá? O Hipócrates, que é o pai da medicina, ele acreditava que os problemas dentais eram provenientes de uma predisposição natural ou uma debilidade intrínseca, tá? A extração era considerada apenas quando o dente estava frouxo, pois a operação era tida como cheia de perigos. Então, assim, ó, pela dor, no caso de uma pulpite ou uma cárie profunda, o paciente morria de dor.
uma dor aguda. Então, eles atribuíam isso a um procedimento muito difícil. Então, eles deixavam aquilo ali ficar do jeito que estava, tá? Que não era provocado por cárie, não era provocada por bactéria, não tinha nada a ver. Que era uma predisposição natural, tá? E não fazia nada. Tentavam colocar alguma coisa para cauterizar aquilo ali. E só extraía o dente quando o dente estava frouxo, porque era uma operação cheia de perigos. Isso era no século XX, tá? Então, assim, ó, na Idade Média, por volta do século V, tá? Houve uma gradual transferência da erudição para as mãos do clero, surgindo a medicina monástica. Então, assim, ó, na verdade, a medicina, por volta do século V, eles eram praticada por pesquisadores, por pessoas que tinham uma prática, tá? Mas aí foi só quem podia fazer cirurgia eram os padres, tá? Então surgiu a medicina monástica, que era uma medicina praticada dentro dos conventos, dos seminários, tá? Dos mosteiros. Os mosteiros passaram a possuir enfermarias e até grandes hospitais nas abadias mais importantes do século V. Tá? Em 1163, houve um evento que mudou a história da odontologia. Então, medicina e odontologia era uma coisa só. Tá? Em 1163, o Édipo do Conselho de Tours foi promulgado pela Igreja, proibindo a prática da cirurgia pelos monges, tá? Promovendo uma separação entre medicina e a cirurgia. As cirurgias passavam a ser realizadas, porque assim, então quem praticava medicina e quem tratava casos de medicina eram os padres, os monges, né? Pois, nessa época, em 1163, houve uma proibição. Os monges não podiam mais praticar medicina. Então, promoveu a medicina e a cirurgia. Medicina, tu fazia só atendimentos, consultas e diagnóstico. A cirurgia em si era realizada pelos barbeiros, tá? Porque os barbeiros auxiliavam os monges nas cirurgias. Como existia muita morte, por causa os monges morriam de transmissão de doenças, infecções, aí eles começaram a tratar, só fazendo um diagnóstico. Quem fazia cirurgia eram os barbeiros. Os barbeiros começaram a crescer, ampliaram o campo de suas atividades e passaram a explorar cataratas, abscessos, tá? Extrair cálculos renais, praticar sangrias e extrair dentes. Assim surgiram os barbeiros cirurgiões, em 1100 e poucos, tá? Então, quem praticava odontologia eram os barbeiros, tá? Em 1699, o parlamento francês aprovou uma lei estabelecendo que todos que desejassem se dedicar à prática da odontologia, tá? Eles eram obrigados a comparecer diante de uma comissão do governo, a fim de receber uma licença para exercer a atividade. Então, não precisava ter grau de instrução nenhuma, mas ele precisava já ter prática. Como drenar abscesso, fazer extrações de dentes, tá? Então, o governo dava para cada barbeiro que tivesse essa predisposição exercer a atividade de dentista. Nessa época, em 1700, a odontologia converte-se em uma especialidade, passando a ser desenvolvida em outros países, tá bom? Porque até então, a odontologia e a medicina era uma coisa só. A partir de 1700, a odontologia converte-se em uma especialidade. No dia 6 de março de 1840, antes da descoberta do Pasteur, tá? Foi criada no estado de Maryland, nos Estados Unidos, a primeira escola dental do mundo, Baltimore College of Dental Surgery, tá? Bom,
Vocês agora, com essa história do Covid, vocês estão tendo bastante informações sobre o que é o CDC, tá? CDC, na verdade, é um órgão na América, tá? Cuida de todas, cuida da prevenção e da propagação de qualquer tipo de enfermidade. Mas ele surgiu na época da Segunda Grande Guerra. Por quê? Porque ele cuidava da prevenção das doenças, tá? Nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. E esse CDC hoje é referência entre os americanos, porque é ele que controla e fiscaliza e a prevenção e faz tudo para conter as grandes doenças na América do Norte, né, na verdade. Então, ela passou a controlar a ocorrência de todos os tipos de doença entre os americanos, CDC. Claro que por isso que os americanos, desde a época da Segunda Guerra, são bem mais evoluídos em termos de propagação de doenças do que a gente aqui. Porque aqui para nós, no Brasil, em 1983, olha, quantos anos? 40 anos atrás, tá? 1983, desculpa, o Ministério da Saúde lançou a Portaria 196 para fornecer parâmetros de orientação para o controle de infecção hospitalar. Antes disso, existia um controle, mas que as pessoas iam se controlando, curiosos, iam fazendo o controle, tá? Por exemplo, pessoal, eu me formei em 1982, tá? Naquela época, durante a minha graduação, a gente trabalhava sem luva, atendia sem luva, até 1982. Cirurgia bucomaxilofacial, que eu fiz extensão em cirurgia, traumatologia, extensão, não especialização. Aí a gente usava luva estéril, mas nós esterilizávamos as luvas. Não existia caixa de luva de procedimento como hoje. Existiam as luvas uma a uma, e a gente autoclavava, não existia autoclave, colocava em pastilhas de formol. Mas eu vou falar depois para vocês. Então, todo mundo tentava fazer um controle de infecção, mas nada determinado por lei. A partir de 1983, o Ministério da Saúde lançou essa portaria. Tá? Bem, durante o exercício da odontologia, existem algumas condições que oferecem riscos ocupacionais à equipe odontológica. Tá? Nós corremos risco, gente, na nossa profissão. A nossa equipe corre 4 tipos de riscos: os riscos químicos, os riscos físicos, biológicos e ergonômicos. Os riscos químicos, por exemplo, como eu falei para vocês, são riscos voltados para quê? Para substâncias químicas, para o tipo de material que a gente manuseia, para materiais que podem ser nocivos, que podem te causar lesões, causar alergia. Isso são riscos químicos. Os riscos físicos pode ser o barulho, por exemplo, tu ficar o dia inteiro com uma caneta de alta rotação na tua cabeça. O som da caneta de rotação é um risco físico, tá? A luz, a radiação direta, radiação iônica e não iônica, é um risco físico. O risco biológico são os micro-organismos que estão dentro da nossa clínica. Tá? E os riscos ergonômicos, que são um dos principais é a postura, tá? Postura que como a gente senta, como a gente se comporta, como a gente fica, a posição que nós ficamos, é um risco ergonômico, tá bom? Para que uma doença se instale, o que é necessário, gente? Para que tu tenha uma doença instalada, como agora a gente está falando bastante do Covid. Bom, tem que existir um confronto, tá? O agente infeccioso encontra o hospedeiro, tá? A entrada, o agente, ele tem que penetrar no hospedeiro por uma das portas de entrada, tá? Quais as portas de entrada que existem? Respiratória, inalatória
e parenteral. Então, esse a gente tem que entrar de qualquer forma. Disseminação. O agente se propaga a partir da porta de entrada. Como é que vai ter uma infecção? A multiplicação. O agente se multiplica no hospedeiro. Ele pode se multiplicar e ele pode gerar a lesão. Ou a lesão é causada pela resposta do hospedeiro, ou ambos causam um dano no tecido. No fim, já aconteceu a lesão, já aconteceu a doença. O resultado, ou o agente infeccioso ganha do hospedeiro, ou o hospedeiro ganha dele, ou ambos aprendem a coexistir. Bom? Eu falei para vocês agora o que tinha que existir para que... O que tinha que acontecer, desculpa, para que existisse uma infecção. Então, todo o trajeto do agente. Essas infecções, as principais que a gente escuta falar no nosso consultório, são esses tipos de doença. AIDS, rubéola, hepatite, sífilis, tuberculose, influenza, dengue. Herpes. AIDS. Gente, o que é AIDS? A AIDS é a síndrome de imunossuficiência, né? A AIDS, em 1980, imunossuficiência adquirida, 1980 até 2006, existiam 433 mil casos de AIDS. Aqui no país, 80% dos casos se situava na região sul e na região sudeste. O aumento de casos de AIDS era pessoas com 50 anos ou mais, predominante mulheres. Em 2004, teve uma constatação que 593 mil pessoas vivem com AIDS, isso mundialmente. A transmissão é baixa, de 0,05 a 0,1%. A epidemia de AIDS no Brasil continua estável. Hoje, existe 600 mil casos de AIDS no estado. No Brasil. 600 mil casos de AIDS, mas ainda é estável, tá? Ali fala que é 530 mil portadores do HIV. Não, já está em 600 hoje. Então, a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá? O HIV é o vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida. Logo que surgiu a AIDS, foi um horror, todo mundo tinha medo de atender o paciente. Foi, na verdade, uma epidemia e não uma pandemia, como agora está sendo do Covid. A AIDS, o vírus é extremamente sensível ao meio ambiente. Então, ele vive mais ou menos 1 hora fora do organismo. Ele não é um vírus que rapidamente morre e é muito sensível a qualquer tipo de material químico, agente químico. Por exemplo, ele fica inativo devido a agentes físicos, calor, e químicos, água sanitária, álcool e água oxigenada, hipoclorito. O vírus do HIV, ele é muito sensível, ele morre rápido. Bom, só que assim, gente, é um vírus violento. Apesar dele morrer rápido, ele morre muito mais rápido do que o vírus da hepatite C. Mas ele é muito, muito, muito perigoso. Bom, sorologia. Para tu fazer um exame de sangue para constatar se tu tem o vírus ou não, ele só é constatado de 30 a 60 dias depois da exposição do vírus. E os sintomas da doença aparecem de 8 a 10 anos após a contaminação. Então, hoje existem os testes de HIV, tá? Existem os testes rápidos, tá? Que é o teste da saliva, tá?
e o teste da gota de sangue, tá? É um teste da saliva, em 20 minutos tu já tem o resultado, tá? E o da gota de sangue é semelhante ao teste da diabetes, tá? Mas assim, ó, tanto o teste da saliva quanto da gota de sangue, tu tem que estar com o vírus já, por um período de tempo. Não adianta, tu tem que estar no mínimo 30 dias com o vírus, no mínimo, de 30 a 60 dias, tá? E esses testes rápidos, hoje, dizem que tu tem que estar com o vírus há mais de 3 meses para que esse teste dê um resultado positivo. Então, como o teste de rápido da AIDS, e como qualquer outro teste rápido de infecções graves, é difícil, porque tu tem que estar com o vírus dentro do teu organismo há mais tempo para dar um resultado, senão dá resultado falso negativo. Bom? Bom, o tratamento da AIDS. Bom, vocês, pessoal, aqui no IPO, nas clínicas que a gente trabalha, quantas vezes a gente se fere com um instrumental pérfuro cortante, tá? Um instrumento pérfuro cortante, na verdade, tem que avaliar que tipo de ferimento que tu teve. Porque assim, se tu vai te ferir, tá atendendo um paciente, não sabe se ele é portador do HIV ou não. Então, assim, ó, tu vai perguntar para ele, né? Vamos por assim, te cortou, te feriu com um instrumental, tá? Durante um atendimento na tua clínica, tá? Qual é o protocolo do Ministério da Saúde para o risco de infecção pelo HIV? Tu te feriu, lavar bem a mão, tá? Com água e sabão. Não precisa botar álcool, não precisa botar nada. Água e sabão, de preferência sabão antisséptico, mas lavar bem com água e sabão. Perguntar ao paciente se ele é HIV negativo, tá? Ou se ele tem alguma documentação que comprove que ele seja HIV negativo. Não adianta fazer teste rápido. Aqui diz utilizar testes rápidos. Tu vai utilizar teste rápido ali na hora para ti? Não, para o paciente até tu pode, se ele quiser. Para tu que te feriu ele na hora, não adianta fazer teste rápido. Por quê? Porque o vírus só aparece 30 a 60 dias após a contaminação. Agora, o paciente, sim. O paciente a gente pode solicitar, pode pedir para ele, olha, eu tenho todos os cursos, mas vamos fazer um teste rápido para ver se tu é portador? Não pode obrigar. Se ele não quiser fazer, o que a gente faz? O paciente não quer fazer, eu estou apavorada, tenho medo de ter sido contaminada. Tu tem que analisar o tipo de exposição que tu teve, tá? Analisar o tipo de exposição em primeiro lugar, tá? Porque o tratamento seria a quimioprofilaxia básica. A quimioprofilaxia básica são 4 antirretrovirais. Eles são doados pelo Ministério da Saúde, esses retrovirais. É o coquetel, tá? Que tu vai tomar por 30 dias, 28 dias. Aí a Secretaria da Saúde te dá para tu tomar por 28 dias esse coquetel, tá? Não é 100% seguro, tá? A quimioprofilaxia apresenta um potencial de toxicidade. Não se justifica realizar esse exame em acidentes que não têm risco de transmissão de HIV. O tratamento é muito agressivo. Então, assim, a gente não precisa ficar nessa neura. Como não precisa ficar nessa neura do HIV, a gente também não precisa ficar em neura de outras doenças. A gente tem que ver o tipo de exposição que tem, tá? Porque o tratamento é agressivo demais. Vai tomar 4 tipos de antirretrovirais, tá? Que se chama tenofovir, lamivudina, atazanir e ritonavir, tá? Esses medicamentos que eu falei, o coquetel, eles têm que ser ministrados até 72 horas após a exposição ao vírus. Então, não adianta assim, ó, o ideal é 2 horas, tá? Se expôs ao vírus ou algum ferimento, vamos supor, o cara tem AIDS,
olha, eu sou soro positivo e me expus, o que eu fiz? Aí tu vai ter que fazer a quimioterapia de antirretroviral. Só que aí tu não espera 72 horas. Já pergunta, já vê e faz o teste rápido, se tu tem dúvida. E o paciente, se ele não se importou de ter feito o teste, faz o teste rápido. Agora, se no teste rápido der que ele é soro positivo, aí vai fazer o coquetel. Começar a ministrar o coquetel 2 horas depois. O mínimo 2 horas e o máximo 72. 28 dias, na verdade não são 30, são 28 dias de medicação com esses 4 antirretrovirais. Só que é muito agressivo. A pessoa fica extremamente depressiva, é uma coisa horrível, horrível, horrível. Não consegue comer, emagrece, é muito ruim, tá? Então, realmente, só fazer esse tipo de terapia antirretroviral após a exposição de risco para infecção pelo HIV. Se tiver risco, que tu sabe que o paciente é HIV positivo. E tem outra coisa que eu preciso dizer para vocês. Não sei se vocês conhecem a doutora Edela Puricelli, é uma cirurgiã bucomaxilo muito famosa, lá na minha terra, por exemplo, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela fez há muitos anos atrás um trabalho, logo assim que surgiu a AIDS, estava todo mundo desesperado por causa da contaminação, ela fez um trabalho de pesquisa durante muitos anos de pessoas, acho que foi durante uns 6 a 7 anos, pessoas que foram contaminadas, foram feridas, na verdade, se feriram com instrumentais perfuro-cortantes de pacientes que eram HIV positivo, eram 8 pessoas. Nenhum dos 8, durante esses anos todos, teve a confirmação do vírus. Ele era HIV positivo, mas não teve a contaminação, não ficaram contaminados. Claro que isso aí é muito raro, mas foi um trabalho que ela desenvolveu naquela época e realmente foi um trabalho que ficou bem, bem conhecido. Hoje a gente nunca mais soube desse trabalho, e foi uma coisa bem pontual, tá? Bom, então o HIV já falamos, agora vamos falar da hepatite. A hepatite, mais de 50% da população mundial teve contato com o vírus da hepatite, tá? Em torno de 2 bilhões de pessoas. 350 milhões são portadores crônicos e 50 milhões aparecem novos casos por ano. 50 milhões de novos casos aparecem por ano, tá? Possibilidade de infecção, hepatite B, 40% de possibilidade, é o que mais se contamina é a hepatite B. Por isso que existe a vacina da hepatite B na odontologia. E a hepatite C é de 1 a 10%. Não existe vacina para hepatite C. É a mais violenta, mas não existe vacina para hepatite C. Bom, a profilaxia para hepatite B. Todos nós, cirurgiões dentistas, somos vacinados da hepatite B. Se a gente estiver atendendo um paciente, tá? Houve um ferimento, então vê se o paciente é vacinado, em primeiro lugar. Pergunta, olha, quem é vacinado? Não sou vacinado. Não sou vacinado. Aí, então, o profissional, tá? Se o paciente tem hepatite B, eu não sou vacinado e tenho hepatite B. Se o profissional, ele é vacinado e o paciente tem hepatite B, não faz nada. O profissional está protegido, tá? Se o profissional não é vacinado ou a vacina está incompleta e o paciente tem hepatite B, o que a gente faz? Toma uma dose, se ele não é vacinado ou a vacina está incompleta. Completar a vacinação, se a vacina está incompleta, e se ele não é vacinado, tem que tomar uma dose de imunoglobulina humana contra a hepatite B, tá?
Esse é o tratamento para a profilaxia de hepatite B. A hepatite B é a melhor, sempre que possível, fazer a vacina, tá? São 3 doses. A primeira dose inicial, 30 dias depois a segunda, 6 meses depois a terceira, tá? Só que tem gente que, como é 6 meses depois, esquece de tomar a terceira dose. Não tem problema, tu não precisa começar de novo a tomar a inicial, 30 dias, se tu esqueceu a última, é só tomar. Vamos supor, olha, eu não tomei a última e agora me feri. Vai lá e toma a última dose, tá? E um dia um aluno me perguntou, mas eu já fiz a vacina de hepatite C há 10 anos e pediram para eu renovar. Não, tu não precisa renovar. Só tem que fazer testes de anticorpos de hepatite B, para ver como é que tu tá. Isso sim, mas não precisa renovar a vacina. Se realmente no exame para ver os testes de anticorpos de hepatite B tu não estiver satisfatório, aí sim, aí tu tem que repetir, viu? Aliás, os anticorpos, tá? A hepatite C. A hepatite C, pessoal, é a pior que existe. Tá? Ela não tem quimioprofilaxia e não tem vacina, tá? Então, assim, te contaminou com hepatite C. A hepatite C é uma das principais causas de morte entre jogadores de futebol antigos. Um exemplo para vocês. Entre drogados, tá? Por quê? Porque a hepatite C, ela está via sangue. A contaminação é somente via sangue, tá? Então, é transmissão direta, tá? E parenteral, tá bom? A pessoa tem que ter o pérfuro cortante, tá? Então, assim, ó, quando tu não tem vacina, então existem 2 tipos de hepatite C, a hepatite C aguda e a crônica. Quando tu deu hepatite aguda, hepatite C aguda, teu fígado está totalmente detonado, tá? Não tem mais nada. O que a gente faz? Espera 30 dias e entra com o tratamento de interferon, tá? É um tratamento dado pela Secretaria da Saúde, tá? Mas era interferon e riboflavina, eram os 2 que eles davam, né? E quando é crônica a hepatite C, tem que fazer um genótipo, ver o tipo de genótipo, tem genótipo 1, 2 e 3. Ver o tipo de genótipo e usar o tratamento específico. Com certeza com interferon também, que é o tratamento mais agressivo que existe, é o tratamento de hepatite C. Tá? Hoje, existem medicamentos bem diferentes de interferon para hepatite C, que é um tratamento inovador, só que o custo desse tratamento é muito alto, tá? Tem 90% de chance de cura, tá? 12 semanas o tratamento oral, é com daclastavir, sivosrobovir e simeprevir, tá? Esses 3 medicamentos hoje têm em comprimidos. É um tratamento que vai durar 12 semanas, uma cura de 90%. Mas logo que surgiu esse tratamento, era injetável, ele surgiu há mais ou menos uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, era uma injeção dessa custava em torno de 400 mil reais. Era muito, muito caro, mas também uma chance de 90% de cura da hepatite C. Hepatite C, que a pessoa não consegue negativar. Vamos supor, se tu fez o tratamento de hepatite C, era portador do vírus, e não conseguiu negativar, tá? O que vai acontecer? Vai evoluir para uma cirrose hepática, tá? E vai evoluir para um câncer de fígado, e a pessoa vem a óbito por causa de uma hepatite C. Como eu falei para vocês, então, aquilo ali, a hepatite C, ela é mais transmissível nessa região, nesse tipo de pessoas. Drogados que se injetavam com a mesma seringa, se picavam com a mesma seringa, com a mesma agulha, e jogador de futebol
antigos, que faziam infiltrações de medicamentos de corticosteroides no joelho. O time de futebol fazia tudo com a mesma agulha. Então, mas isso há muitos anos atrás. Mas que tu pode ver, tem vários jogadores de futebol naquela época que são portadores da hepatite C. E via sexual, né? A hepatite C. A AIDS nem se fala, e a hepatite C também. Então, assim, ó, os riscos de infecção. A hepatite, tá? O HIV, que é a AIDS, 0,3% de infecção, porque o vírus, o que eu falei para vocês, é muito rápido, ele não sobrevive ao meio ambiente, tá? A hepatite C, de 1,8% a 10% de contaminação, tá? Agora, a hepatite B, sim, é de 6% a 30% de contaminação. Então, tem que cuidar sempre, na primeira, cuidar-se a partir de uma semana, o profissional vai apresentar linfadenopatia, dor de garganta depois da contaminação, febre, dor no corpo. Aí tu começa a te preocupar e faz um exame para ver se tu tem o vírus. É diferente, tá? A hepatite C e a hepatite B do HIV, tá? Bom, então a gente falou da AIDS, falamos das hepatites, agora nós vamos falar da dengue, chikungunya e zika. Essas três doenças são causadas por um vírus, tá? Mas quem trouxe esse vírus é o mosquito Aedes aegypti, tá? Então, o mosquito é o responsável por transmitir. Ele é o vetor, tá? Ele transmite o vírus da dengue, chikungunya e zika. Esse mosquito é encontrado em lugares úmidos, quentes e escuros, tá? Então, tanto a dengue, a chikungunya e a zika têm sintomas semelhantes, tá? A diferença dessas três doenças está na intensidade dos sintomas. Por exemplo, elas duram de 5 a 10 dias, o pico dessas doenças, tá? Tu só pode saber se está com dengue, chikungunya ou zika através de exame sorológico, ou seja, um exame de sangue, tá? Então, a dengue, tá? É um exame de sangue que tu vai fazer o IgM, IgG e IgM. Tanto a chikungunya quanto a zika vírus, o zika vírus é através do RNA, PCR. O zika vírus é a mesma metodologia para descobrir do que o COVID, RNA através do PCR. E a chikungunya e a dengue são os anticorpos IgG e IgM, tá bom? A dengue, por exemplo, é a mais grave de todas essas três enfermidades que eu falei, tá? Ela pode causar hemorragias e até a morte do paciente. Evitar o uso de AS. A dengue, tá? Ela causa dor atrás dos olhos, manchas vermelhas, dor nas articulações, náuseas, vômitos, perda de peso, febre alta, dor de cabeça, sangramento no nariz e na gengiva. A dengue. A chikungunya também é causada pelo o transmissor é o mosquito, tá? Mas é um outro tipo de vírus, tá? Que causa chikungunya, tá? Ela é causada pelo vírus Shock. E aí, o nome chikungunya, fizeram uma alusão a esse nome aos que se dobram, tá? É uma alusão, uma aparência encurvada, o paciente tinha tanta dor nas costas, tá? Que eles tinham aquelas aparências encurvadas, tá? Nas articulações, então eles ficavam sempre com aquela dor horrível. Então, a chikungunya, a dor é tão forte que ele fica encurvado, tá? Também tinha dor de cabeça, manchas vermelhas, febre alta e dor muscular. A zika é causada por um outro vírus, mas tudo transmitido pelo Aedes aegypti. É o vírus Zikavi. Geralmente não causa morte e os sintomas não duram mais que 7 dias. A dengue causa morte,
tá? A zika, ela é diferente, então, dengue e morte, chikungunya, aparência de curvado, os que se curvam, tá? E a zika, o efeito dela, tá? Ela é diretamente relacionada com a síndrome neurológica que causa paralisia, síndrome de Guillain-Barré. Isso vocês lembram? Porque houve há pouco tempo atrás um surto de zika lá no Nordeste e as mulheres que estavam grávidas, as crianças nasceram com microencefalia, né? Só que também causa dores oculares, doenças oculares, conjuntivite e fotofobia. Tá? Agora nós vamos ver a diferença das três. Na zika, a febre é baixa, febre baixa pode estar presente. Chikungunya, febre alta desde o início. E na dengue, febre alta imediata, tá? Então, já difere uma da outra. As dores nas articulações. A zika tem dor leve nas articulações, pode ou não estar presente. Chikungunya, o característico da chikungunya é as dores intensas nas articulações. E na dengue, as dores podem ser moderadas, de leve a moderadas, sempre presentes, mas não fortes. Então, tem dor forte na articulação, chikungunya. Mancha vermelha na pele, tá? A zika quase sempre presente, mancha vermelha, tá? Com manifestação nas primeiras 24 horas. Chikungunya, as manchas vermelhas aparecem 48 horas depois. A zika já é nas primeiras 24 horas. E a dengue pode ter manchas vermelhas ou não. A coceira, na zika, pode ser leve, intensa. De leve a intensa, pode estar presente, na verdade. Pode ter coceira, forte ou leve, mas desde o início pode ter coceira. Na chikungunya, a coceira está presente em 50% a 80% dos casos, mas uma coceira leve, tá? A zika pode ter coceira intensa. E na dengue, é uma coceira leve também, que pode ou não estar presente. O vermelhidão nos olhos, zika pode estar presente, a chikungunya pode estar presente, e na dengue não tem vermelhidão nos olhos. Então, como são 3 enfermidades causadas por vírus, que é transmissível pelo mosquito Aedes aegypti, e são muito parecidos os sintomas, a gente fez essa tabelinha aqui, para vocês terem uma distinção, saberem distinguir que tipo de doença aquele paciente está sendo acometido. Tanto o tratamento da dengue, chikungunya e zika, o tratamento é o mesmo, tá? É hidratação, muita água, permanece em repouso, não sai, não, fica sempre em repouso, e paracetamol, por causa da febre e da dor. Evitar o AS, tá? Devido às hemorragias, tá? E não também administrar anti-inflamatórios não esteroidais. Diclofenaco também é bom não administrar, tá? Só anti-inflamatórios esteroidais, se for o caso. Bom, agora então, gente, antes de falar da influenza, vamos fazer um intervalo, tá? Nós vamos fazer um intervalo agora, são 4 horas, vamos voltar às 4h15, tá certo? 4h15 a gente está de volta.